Bom dia, mulheres edificadoras. Bom dia na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus que é um bom pastor, que cuida das suas ovelhas com amor, que nada nos deixa faltar, que está sempre disposto a percorrer os montes, os vales, em busca, em resgate de uma ovelhinha que se perde. Louvado seja o Senhor pelo seu amor infinito sobre nossas vidas. Hoje nós vamos ler o capítulo 34 de Ezequiel, que fala justamente sobre isso, sobre os pastores de Israel e o bom pastor. E aqui nós vemos um contraste muito grande do que seria o bom pastor para os pastores que estavam ali para cuidar do povo de Deus naquela época. Se nós formos ver essa passagem, ela aponta para o que estamos vivendo hoje como igreja do Senhor. Se nós olharmos o que tem acontecido no cenário da igreja, nós vemos escândalos sendo descobertos de pastores que na verdade são lobos, de homens que se intitulam de Deus, mas que no fundo usam desse título para conseguir se aproveitar das ovelhas, muitas vezes inocentes, imaturas, que confiam nessas autoridades. E nós temos visto o Senhor trazendo à luz o que fica escondido, tudo que está oculto está sendo revelado. E essa palavra de hoje ela é muito pontual para o que estamos vivendo. Aqui fala no versículo 8, o Senhor diz: juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. E ele diz: eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Aqui nós vemos o contraste dos pastores daquela época para o pastor do coração de Deus. E continuando a leitura, nós vemos o Senhor dizendo: digo o seguinte a vocês, o meu rebanho: eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso agora eu, Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, Senhor, serei o Deus delas, e um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel, e assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Aqui nós vemos essa palavra apontando para o nosso bom pastor, Jesus.
esse pastor que nos ama e que cuida de nós com tanto zelo, com tanto cuidado. Vemos o nosso Deus intervindo aqui e dando um basta aos maus tratos que esses pastores estavam fazendo com as ovelhas do Senhor. Inclusive as próprias ovelhas, umas estavam gordas, outras magras. Umas estavam tendo privilégios, sendo beneficiadas na casa de Deus, enquanto as outras eram desprezadas, colocadas de lado. E o Senhor, Ele vê. O Senhor está atento ao que acontece com seus filhos e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nós temos um Deus que é um bom Pai e que está no controle de todas as coisas. E no tempo certo, Ele faz justiça. E eu creio que o Senhor, Ele está nos despertando como igreja para entender que precisamos nos preocupar com as ovelhinhas do Senhor. Precisamos estar com os nossos olhos naquilo que Jesus está. E Jesus, Ele olha para as suas ovelhas com amor. Diferente do que nós temos visto crescendo no meio do povo de Deus, a soberba, a ganância, as pessoas querendo se autopromover, querendo exposição, visibilidade, às custas principalmente das ovelhas do Senhor. Nós vemos o Senhor nos chamando. O Senhor nos chama para pararmos de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para aquilo que Jesus está olhando. Começarmos a amar aquilo que Jesus está amando. Começarmos a queimar por aquilo que queima no coração de Jesus, do bom pastor. Tantas ovelhinhas perdidas, tantas ovelhinhas maltratadas dentro da igreja, tantas ovelhinhas desprezadas, negligenciadas, enquanto os filhos não se posicionarem, mas forem como essas ovelhas gordas que desprezam as outras, que colocam as outras para fora, que se aproveitam, que enchem as suas próprias barrigas e não se preocupam com as outras que estão magrinhas. Enquanto olharmos para nós mesmos, estaremos distantes daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu creio que o chamado do Senhor para nós, como igreja do Senhor, como mulheres de Deus, é ansiarmos ter o coração voltado para as coisas que o Senhor está voltado. Nos atentarmos para aquilo que Deus está atento. Nos envolvermos naquilo que o Senhor está querendo se envolver. E não sermos guiados pelas nossas vontades, por aquilo que queremos, pelo nosso próprio ego, achando que as coisas ficarão assim mesmo, que Deus não está vendo e que nada vai acontecer. Que nós, como mulheres de Deus, possamos clamar ao Senhor por uma mudança no coração dos seus filhos, por uma renovação dos pastores e líderes sobre a nossa igreja. Homens verdadeiramente comprometidos com o coração de Deus. Homens e mulheres que amam ao Pai e que amam a igreja do Senhor, que protegem a igreja do Senhor, que não permitem que lobos devoradores ataquem essas ovelhas, mas estão dispostos a sacrificar sua própria vida por essas ovelhinhas. Que o Senhor, Ele nos leve para esse lugar e nós possamos, onde estivermos, estar com os nossos olhos direcionados para aquilo que o Senhor está vendo. Que não sejamos negligentes com as coisas que o Senhor almeja. Que não sejamos negligentes com aquilo que queima no coração de Deus. Mas que possamos estar voltados para aquilo que Ele deseja fazer. Para aquilo que Ele está apontando. Para aquilo que está queimando no seu coração. Em nome de Jesus.